Ok. Ok, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um debate daqui da Rede Cariniana para poder continuar nossas reuniões e nossas trocas de ideias sobre os temas relacionados com a preservação digital. Hoje, dia 22 de junho, temos ao professor Charlie Luz para nos falar especificamente sobre a curadoria digital e novas tecnologias, em especial o arquivista na preservação das informações digitais primitivas. O professor Charles Luz, ele é arquivista, possui pós-graduação em gerência de sistemas e serviços de informação pela FESP São Paulo, especialista em projetos de ambientes digitais, equilibra sua atuação como consultor e como professor convidado e palestrante. Ele é autor do livro de Arquivologia 2.0 e a informação humana digital e do livro Primitivos Digitais. Aqui está, aqui, por aqui está. Hum. E ele também é uma pessoa que participa bastante em todos os debates sobre na área de arquivologia, na área de gestão de documentos também. E tem, essa publicação especificamente que tenho aqui nas minhas mãos também ele trata também sobre esse aspecto que vamos mencionar hoje, ou que ele vai mencionar hoje aqui no debate. Então, seja bem-vindo, professor Charlie. Como lhe falei, estamos aqui em 30 minutos para poder escutar as suas considerações sobre o tema e depois abrimos para perguntas e comentários, ok? Ok. Obrigado. Primeiro quero começar agradecendo o convite para essa conversa, né, para esse debate sobre curadoria digital. Eu só queria complementar, Miguel, ali ficou faltando a minha atuação junto à ECA USP. Eu, junto à ECA, agora vou defender a minha dissertação brevemente, né? Então, vou ter o título pela ECA aí de mestre em ciência da informação, tá? Só para complementar. E a ideia do debate é a gente tratar um pouco desse tema da curadoria digital e as novas tecnologias. Um pouco porque a curadoria digital, para mim, foi um tema que apareceu, assim, surgiu há algum tempo atrás, como é algo que você tem que prestar atenção. Algumas pessoas falaram, você já ouviu falar em curadoria digital? Eu comecei a pensar sobre o tema e comecei a fazer algumas pesquisas, então é o que eu vou trazer um pouco hoje para vocês, as pesquisas que eu realizei sobre o tema. E, obviamente, eu não pude deixar de fazer o que eu faço geralmente, que é relacionar isso com a minha realidade, que é a arquivística, a arquivologia, né? E um pouco desse esforço está no livro que o Miguel apresentou, que é o Primitivos Digitais, que é um livro que trata um pouco de novas tendências de tecnologia e como a gente pode incorporar isso na nossa atuação como profissionais da informação. Então, ali no Primitivos Digitais, a gente fala um pouco de Big Data, falamos um pouco sobre podcasts, sobre formas em que o conteúdo digital está sendo criado hoje, gerado, né, e como isso é um ponto de atenção para a área e principalmente para a nossa atuação como profissionais. Especificamente a nova tecnologia que eu vou tratar hoje, eu vou fazer uma ponte entre a curadoria digital e o SIGAD, tá? O SIGAD é o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, é o sistema hoje indicado pelo CONARC, é um padrão de referência de mercado, é norma nacional para a área pública, né?
na parte de gestão de ativos, né, na gestão principalmente de documentos arquivísticos na fase corrente. Mas vamos começar então, eu espero que passe aí para vocês, falar então sobre gestão de conteúdos em formato digital é coberta em seus vários estágios pelo conceito de curadoria digital ou digital curation em inglês. Eu, de fato, quando comecei a pesquisar, acabei descobrindo que existia toda uma realidade do digital curation e tive que ir um pouco atrás desse conceito, porque era um conceito que não era muito tratado, né? Não existia muita coisa sobre isso no Brasil, né? Então, gestão de conteúdo em formato digital. Aqui, então, cabe o primeiro paralelo entre a gestão de conteúdo como qualquer registro que possa existir como um formato digital, né? E também o documento arquivístico digital, que pode ser em formato digital. Então, a ideia é que essa gestão de conteúdo em formato digital, coberta em vários estágios pela curadoria digital, a gente possa fazer essa ponte com os documentos arquivísticos digitais, principalmente, tá? Eu vou tentar não trazer aí os conceitos de documento arquivístico em outros tipos de formato. Hoje, na arquivística, a gente trata diferente os digitais, por exemplo, dos arquivos digitalizados, dos arquivos em outros suportes. Então, vou focar basicamente nos DADs, né, nos documentos arquivísticos digitais, aqueles que já nascem no ambiente digital. Então, a Maureen Pinnock falou que a curadoria digital, interpretada num sentido amplo, diz respeito a manter e agregar valor a um conjunto confiável de informação digital. Eu queria destacar dois fatores importantes aqui para já começar a fazer as pontes com a arquivística, tá? Manter e agregar valor, tá? Um pouco a gente faz isso em relação à arquivística quando a gente trata, a gente passa o documento por processos de tratamento técnico, ou seja, quando a gente classifica, quando a gente avalia para aplicar a temporalidade, é uma forma que a gente pode fazer aí para manter e agregar valor nesse conceito da Maureen Pinnock. E mais, ela fala a manter e agregar valor a um conjunto confiável de informação digital. Então, essa questão do confiável, ela diz muito respeito à arquivística, porque a gente, como um profissional de informação no sentido amplo, acaba trabalhando com vários tipos de informação, digitais ou não, e essas informações, cada uma a gente dá determinado valor. No entanto, aos documentos arquivísticos, a gente tem que transferir a confiança a esses documentos. Tem que existir no processo de tratamento documental todo o processo de gerar confiança naquele documento, né? É necessário que a gente faça com que esse documento, a gente pressuponha que ele seja um documento confiável, né? Essa questão, então, de agregar valor a um conjunto confiável de informação digital, que eu aproximo bastante na questão da arquivística, porque a confiabilidade na informação, de fato, a gente dá hoje através dos processos arquivísticos, né? Só é possível confiar que aquele documento, de fato, é um retrato daquilo que ele diz ser, através de alguns fatores importantes e que despertam essa confiabilidade, como, por exemplo, a autenticidade, a manutenção da cadeia de custódia, ou seja, é necessário que haja uma cadeia de custódia confiável e que, para isso, então,
todo o tratamento que é feito em relação à segurança, acesso a esses documentos, uso desses documentos, né, seja feito em ambientes confiáveis. Então, eu aproximo nesse conceito da Maureen Pinnock, puxo, né, essas duas relações diretas com a questão da arquivística, né, tanto para o uso presente quanto para o uso futuro. Em outras palavras, é a gestão ativa com avaliação da informação digital ao longo de todo o seu ciclo de vida. Aqui cabe mais alguns comentários, né? Por exemplo, tanto para o uso presente quanto para o uso futuro. Claramente, na arquivística, a gente divide o documento arquivístico em duas idades, né? O arquivo num primeiro valor, né, um valor primário do documento, é o valor onde ele apoia ações da administração, onde ele é utilizado para tomada de decisão. E esse documento, né, num valor secundário, né, numa segunda etapa da sua vida, ele é uma fonte de pesquisa, ele é uma fonte histórica. Então, aqui também, nesse conceito da Maureen Pinnock, a gente acaba enxergando um pouco aí da arquivística, né, nessa questão do uso presente quanto para o futuro, tanto no presente quanto para o futuro, né? Então, hoje, no presente, a gente utiliza na área de arquivo o conceito do SIGAD, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e para o uso futuro, a gente trabalha com o conceito de repositório digital confiável, né? O RDC-ARC, repositório digital arquivístico confiável, que então é uma forma, é um ambiente onde a gente mantém a cadeia de custódia e é possível que haja confiança, portanto, nos documentos que estão dentro daquele repositório no uso futuro. O RDC-ARC hoje, com certeza, é a maior estratégia que existe na área de arquivo para preservação de documentos digitais. É a gestão ativa com avaliação da informação digital ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Então, aqui ainda faço mais algumas pontes, né, em relação à arquivística, que é a avaliação da informação ao longo de todo o seu ciclo de vida. A gente tem na arquivística exatamente, né, um ciclo de vida documental, né? A gente tem os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Então, a gente também passa, quando o documento ele deixa de ser para uso administrativo, ele passa para uma fase intermediária, onde é necessário fazer a guarda desse documento, a custódia desse documento, para atender algum prazo legal. A gente também faz o processo de avaliação, é uma das 7 funções arquivísticas, isso no conceito de Rousseau e Couture, né, que são 2 autores canadenses da área de arquivo, né? A gente faz o processo de avaliação, né, da fase corrente para a fase intermediária. E esse processo, depois, ele ocorre o processo de recolhimento, quando a gente recolhe do arquivo intermediário para o arquivo permanente, aí também, novamente, é um processo avaliativo, onde a gente vê na tabela de temporalidade qual o prazo, se ele é para guarda permanente, aquele documento, de que forma esse documento vai ser armazenado para uso futuro, custodiado, né, como prova e como fonte de pesquisa. Vou adiante aqui. Uma ponte que é interessante, que eu não vou querer aprofundar muito, mas que é um item que eu acho que vale a pena a gente destacar em relação à curadoria, que é o vínculo da curadoria
com a área de pesquisa acadêmica e de pesquisa científica, tá? Então, existe toda uma linha de desenvolvimento, de curadoria digital focado aí na questão de preservação e agregação de valor a dados de pesquisa, tá? Isso já é uma prática em ambientes acadêmicos, a gente já conhece vários repositórios, inclusive, que disponibilizam hoje, né, esses documentos utilizados em pesquisas acadêmicas, né? Então, para a gente até conseguir fechar o nosso debate aí no prazo, eu só vou citar esse caso, né, dizer que esse é um dos focos da curadoria digital, mas a ideia agora é a gente continuar um pouquinho mais. Uma das fontes que eu utilizei para aprofundar um pouco a minha pesquisa foi do DCC, o Digital Curation Center. Ele é uma instituição europeia, e vocês têm um print screen do site, do portal do DCC. Tem uma área bem interessante de recursos, que a gente tem artigos, a gente tem ferramentas. O DCC traz comunidades de debates, faz treinamentos, eventos na área de Digital Curation. Então, só para vocês, para mim foi uma fonte bem importante de pesquisa, porque eu consegui acessar, conhecer a Maureen Pinnock, por exemplo, através do DCC, né, da atuação que ela tem lá, junto ao DCC. Então, é uma referência importante aí para vocês terem em consideração quando a gente fala em digital curation, em curadoria digital, né? O DCC, vale vocês darem uma visita depois. Vamos trabalhar um pouco agora com nessa parte de recursos ali do site do DCC. Eu achei muito interessante esse Core Skills for Data Management, que seriam, né, os skills, o que é necessário que a gente saiba para poder trabalhar com gerenciamento de dados, né? Então, para o DCC, a gente tem que atuar nesses 4 focos, né? Gerenciamento de dados, criação de dados, né? Librarian Data, aqui, no caso, considerando, né, a estrutura europeia, né? E dados científicos, né? Mas o mais interessante de tudo que eu achei foram os processos e os procedimentos que tem em cada uma dessas áreas, né, de atuação, que seriam esses core skills. Então, ali, por exemplo, gerenciamento de contingências, de desastres e de riscos. Isso, quando a gente fala principalmente de patrimônio digital, a gente tem que ter planos em relação a isso. Segurança de dados, acesso, autenticação, isso direto é uma preocupação muito presente em gerenciamento arquivístico. Enfim, aqui tem vários outros skills que são bem importantes da gente entender nessa parte da curadoria digital. Eu fiz uma ponte com esse quadro que eu criei lá no Arquivologia 2.0. Ele encerra um pouco o livro Arquivologia 2.0, e eu achei bem interessante que são quadrantes também, né? E também trabalha com skills. Aqui no caso, não seriam skills, mas sim conhecimentos que são necessários para o arquivista ter hoje para trabalhar com a questão digital, né? Então, nesses quadrantes, né, acabam aí
sendo mesclados conhecimentos puramente da área de arquivo, com conhecimentos da área digital, com conhecimentos da gestão do conhecimento, por exemplo, gestão de processos. Então, eu achei interessante trazer para mostrar para vocês isso. O Arquivologia 2.0 foi escrito em 2008, 2009, foi lançado em 2010, então foi um livro que foi um pouco marcado. Na época não existiam essas novas tecnologias, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, como o CIGAD, por exemplo. Na verdade, todo o relacionamento que os usuários tinham com a informação à época era feito em intranets, em sistemas de workflows. A gente ainda não tinha essa visão que a gente trabalha hoje, que é o CIGAD no corrente e o repositório digital confiável para o arquivo permanente, tá? Feito isso, a curadoria digital, ela acompanha todo o processo de ciclo de vida do conteúdo digital. Então, compreende a conceitualização. O que seria isso? O primeiro estágio, por objetivo conceber e planejar a criação dos conteúdos digitais, e foca também em processos de captura, bem como formas de armazenamento, tá? Quando a gente trabalha tanto com o CIGAD como com o RDC-ARC, a gente também tem essa parte de captura, né? A gente acaba por identificar, classificar os documentos que estão na rede, que estão na intranet, que estão nos equipamentos, que estão no GED. A gente acaba classificando esses documentos, montando o primeiro pacote que vai ser submetido, né, ao CIGAD ou ao RDC-ARC, e eu achei essa conceitualização bastante parecida com esse processo de captura que a gente faz também no CIGAD para a geração lá dos CIPs, né, dos pacotes de submissão, do PSI, pacote de submissão da informação, ou pelo modelo WISE em inglês, né, o SIP, né, Submission Information Pack. Criação é o processo de geração de conteúdo, incluindo a atribuição de metadados, né, descritivos, estruturais, administrativos e técnicos, né? O curioso é que essa sequência do Digital Curation não acompanha muito a sequência das atividades que a gente faz em arquivo. No entanto, a gente também tem um processo de criação, é uma das 7 funções lá do Rousseau e Coteau. Também é um processo de planejamento da gênese documental, é quando a gente está criando formulários, é quando a gente está criando documentos que vão ser gerados, é quando a gente atua num processo de criação de workflows, por exemplo. Acesso e uso, definitivamente, né, é uma função muito importante para a curadoria digital, e isso a gente tem que entender que em portais corporativos é necessário ter um perfilamento de conteúdo, e em arquivo também, por conta de sigilos, de documentos. Acesso e uso é um ponto em comum que a gente tem também. Um outro ponto é a avaliação e seleção. Já falei um pouco, né? Avaliação de conteúdo e a identificação daqueles que requerem curadoria e preservação a longo prazo. A gente também faz isso utilizando os instrumentos de gestão de arquivo, que é plano de classificação documental e também tabela de temporalidade, tá? Descarte para curadoria digital, eliminação, botei entre parênteses ali, para a área de arquivo, né? Porque de fato um documento a gente não pode descartar, a gente tem que fazer um processo de eliminação, inclusive se for uma mídia para suporte digital, a gente tem que inviabilizar essa mídia, se for um CD tem que riscá-lo, enfim, o descarte, né, do ponto de vista da curadoria digital ou eliminação do ponto de vista de arquivo, então são operações também bem parecidas, tá? A ingestão, né, na verdade ingestão é uma tradução um pouco
abrasileirada aí de ingest, né, que seria a admissão. Em arquivo a gente fala admissão, processo através do qual os conteúdos são armazenados em um sistema. Para a gente, então, é o momento da captura, é o momento que a gente declara que aquele conjunto documental é um conjunto arquivístico, então é essa ingestão. Ok? Parecido ambas as ações. Preservação, estabelecimento de conjuntos de normas e procedimentos que visam garantir a preservação de longo prazo e manutenção da integridade. Também a gente faz isso, é uma atividade do arquivista. O que mais? Reavaliação, né? Reavaliar conteúdos que não foram aprovados para obter uma nova avaliação e seleção. De fato, isso a gente não tem em arquivo. Acho que esse é um ponto diferente acredito eu, entre curadoria digital e arquivístico. Armazenamento, o processo de guardar os conteúdos de forma segura, de acordo com as normas de legislação. Para a gente é a custódia documental. Transformação, o processo de gerar novos conteúdos a partir dos existentes. Isso também não existe em arquivo. Na verdade, essa transformação ocorre quando o pesquisador acessa o documento para fazer o seu trabalho, a sua pesquisa. Isso pode ser um livro, pode ser um site, pode ser uma pesquisa acadêmica. Então, esse processo de transformação não cabe à arquivística, né? Mas veja que é um ponto importante para a curadoria de arquivo, a curadoria digital, tanto que existe uma certa confusão dentro da curadoria digital com a curadoria de conteúdo, que é exatamente essa transformação, né, que se faz do conteúdo. Então eu trouxe aí para vocês, a curadoria de conteúdo é muito mais focada na disseminação, né, de conteúdo existente. Então você vai lá, pesquisa os conteúdos armazenados, reorganiza isso, é uma espécie de mashup, muitas vezes você dá uma cara nova para isso, e aí compartilha isso em ambientes digitais, redes sociais, enfim. E aí então entra o ponto que eu queria destacar, que são os itens, né, semelhantes entre o Digital Curation e o EARC Brasil. O EARC Brasil, então, é a norma brasileira que institui os SIGADs, os Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, né? Então, só para a gente, eu acabei já fazendo as pontes, né, entre os pontos, então são bem parecidos um do outro, né? Eu queria só destacar aqui na nossa parte de admissão, na hora que a gente faz a admissão do documento, da captura do documento para o nosso sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, a gente também passa por um processo de registro, classificação, indexação, atribuição de acesso e arquivamento. Então, é uma etapa que abre em 5 subprocessos, né, que a gente faz, então, realiza isso, né, no Digital Curation. Isso acaba ocorrendo, né, durante o ciclo de vida. Aqui para a gente faz aí no momento de admissão disso, tá? A captura, então, no SIGAD, a gente pode fazer uma captura individual ou uma captura em lote, né? Então, isso ocorre muito, é muito comum na arquivística a gente trabalhar com lotes de documentos, ou seja, séries documentais. Se você pegar uma rede corporativa, por exemplo, que tenha 15 mil documentos, sei lá, muitos documentos, você precisa avaliá-los, classificá-los em séries documentais. É uma forma mais importante, mais interessante de fazer a gestão. Procedimentos que devem estar previstos, então, na implementação e no uso de sistemas, né? Os documentos arquivísticos digitais devem ser preservados durante todo o período de tempo previsto na tabela de temporalidade. Isso muitas vezes ocorre muito mais do que 5 anos, né? Então, nesses casos, a gente tem documentos de RH, por exemplo, que tem que durar 30 anos, 50 anos. Se você pega prontuário de funcionário, informações de saúde tem que ser armazenadas por 50 anos. E hoje a maioria dos prontuários médicos são digitais. Então esse é um ponto de atenção muito importante para a área de arquivo, a
visão de preservação a longo prazo por conta da degradação de suporte e da obsolescência tecnológica, né, que ameaça aí a autenticidade e o acesso a esses documentos. Então, o SIGAD ele pode incluir funcionalidades que apoiam a execução desses procedimentos de preservação. E isso no RDCA, que no repositório digital confiável, ele é tratado de uma forma mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais latente, porque dentro do RDCA, que ao fazer a ingestão, a captura dos documentos, o RDCA que já faz a conversão de formatos, já bota num formato interoperabilizável, né, ou seja, num formato que é possível, né, no XML como base, num formato que a gente vai, de fato, conseguir fazer a migração, né, de suporte e atender a necessidade de atentar para essa questão da obsolescência tecnológica. Então, o EARC Brasil prevê orientações para a seleção de formatos digitais e suportes em formatos abertos, estáveis e duráveis, né? Por exemplo, técnicas utilizadas para evitar os riscos de obsolescência tecnológica. É a preservação tecnológica e a emulação, que são duas técnicas um tanto quanto assim, a emulação é um pouco cara, né? A gente sabe que envolve aí aspectos de programação, análise de sistemas, né? A preservação tecnológica é o famoso museu tecnológico, é um pouco mais fácil, mas aí geralmente as instituições acabam se falando entre si, né, para saber qual ainda tem um computador que tem entrada de disquete, qual ainda consiga ler um zip drive. E as duas citadas pelo EARC Brasil, que é a migração, rejuvenescimento e conversão, né? Então, o rejuvenescimento é a migração em que copia os dados de um suporte físico para outro sem mudar a codificação binária, para evitar perda de dados provocados por deterioração, e a conversão, né, que é uma migração que converte dados, né, de um formato para o outro. É o que o RDCARC faz, por exemplo, ele pega um arquivo em DOC, que é um formato proprietário, e converte para o ODT, que é um formato aberto. E isso já vem dentro, é um requisito que é feito dentro do RDCARC, e o SIGAD também já incorpora isso no processo de gestão. Já estou fechando, tá, pessoal? Eu queria destacar, assim, para fechar, que foi uma surpresa muito boa ter navegado aí pela rede cariniana e ter conhecido o link da curadoria digital. Para quem não conhece ainda, vale a pena navegar nesse link. Tem assim muitos artigos importantes para a área de curadoria. Tem muita coisa que ainda está em inglês, mas é uma fonte importante de pesquisa. Queria parabenizar quem montou essa página dentro da rede caraniana, porque está muito rica mesmo. São mais de 5 páginas de referências, de artigos importantes e que podem ser aí utilizados para pesquisa, para aprofundar conhecimento. E deixo aí com vocês o meu contato. E a ideia agora é fazer um debate, é isso, né? Ok, muito obrigado, professor Charlie. Está me ouvindo? Sim? Alô? Estou ouvindo muito bem. É que eu tirei o microfone para ficar mais fácil. Não, tudo bem. Então, bom, muito obrigado. Estamos, então, já nessa segunda parte do nosso debate. Queria destacar também algumas das informações que o professor já nos passou, né? E que acredito que para os participantes hoje estão, talvez, querendo saber um pouco mais ou discutir sobre esses assuntos. Nosso convidado de hoje, né, ele falou bastante sobre esse conceito da curadoria digital e a parte mais interessante da arquivística, né, que ela faz essa gestão dos documentos em dois
em dois níveis, né? A de manter esses documentos e agregar o valor também para eles. Então, a curadoria na área de arquivística é muito importante. Ela que define, em realidade, a parte do conjunto de características que fazem realmente uma informação confiável. São os processos arquivísticos. Aqui temos várias pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria saber se algum deles tem algum comentário ou uma pergunta. A opção é só levantar a mão, tá? E começar a falar ou escrever aqui sua pergunta também, ok? Então, aqui temos uma setinha para dizer se querem falar ou não, ok? Temos o Reinaldo. Tudo bem, Reinaldo? Pode falar? Aham. Boa tarde, Reinaldo. Sim, ele vai escrever as suas considerações. E... Sim. Temos essa parte agora de comentários, né, de perguntas. O que mais gostaria de falar é só levantar a mão, sabe, fazer uma pergunta para o professor. Eu tenho também as perguntas para ele, mas vamos dar prioridade a vocês. Aqui está um primeiro comentário. O professor o Reinaldo diz que o professor Charles comentou, ou ele entendeu que a curadoria digital se aplica aos documentos nato-digitais. Sim. Vamos ouvir o restante, vamos ver o restante do comentário, da pergunta. Sim. Professor, quer falar? Ah, temos convidado. Professor, sim? Comentou, eu entendi que a curadoria digital se aplica aos documentos nato digitais, no meu entendimento se aplica também aos documentos digitalizados, correto? Correto. O que eu destaquei ali em relação aos nato digitais era mais em relação à arquivística, né? A gente considera para a arquivística os documentos nato digitais diferente dos documentos digitalizados, porque os documentos nato digitais eles já trazem algumas características que não existem nos documentos digitalizados, como, por exemplo, os metadados, né? Nos documentos digitais, nos nato digitais, desculpa, a gente já tem metadados que não vão existir nos documentos digitalizados, como, por exemplo, o autor e criador, que são duas coisas diferentes, né? Nos natos digitais isso já é um metadado que existe, é um metadado que já é sugerido lá no eArc Brasil, né? No entanto, no digitalizado vai depender muito da forma como você configura, né, o seu sistema de digitalização. E aí a própria questão da cadeia de custódia, eu acho que é interessante destacar, né? No momento que a gente faz a gestão de documentos nato digitais numa cadeia de custódia, que a gente tenha que confiar naquele repositório, eu consigo, nos documentos nato digitais, percorrer, né, toda a trilha de auditoria que chamam, né? A gente consegue ver, de fato, quem acessou quando, o que fez, qual foi a alteração, consegue recuperar versões anteriores do documento. Então, existe todo um processo, né, que os natos digitais se diferenciam dos documentos digitalizados, tá, Rinaldo? Mas sim, a curadoria digital, ela se aplica a todos os documentos, os nato digitais e os digitais também, e amplia, não só documentos. Então, você pode considerar na curadoria digital um post de um blog, por exemplo, pode ser tratado isso na curadoria digital, né, como um elemento, apesar de que
Dependendo do blog, isso também pode vir a ser um documento arquivístico, se for um blog institucional, por exemplo, né, ou se for um pesquisador, pode ser né, um documento arquivístico. Né? De qualquer forma, a curadoria digital, no sentido mais amplo, ela trata qualquer tipo de objeto informacional digital, além dos documentos nato digitais ou digitalizados, né? Então isso que é interessante. Ela tem um papel mais de gestão de um ambiente digital, né? E aí entra toda a questão de interface, arquitetura de informação e outros skills necessários para poder atender essa necessidade de curadoria digital. Professor, eu queria também que você comentasse rapidamente. Você viu, né, naquele site do DSC, eles falam muito da área de preservação de conteúdo, da curadoria de conteúdo. Eu gostaria que eu deixasse um pouco mais claro para todo mundo. Por exemplo, nesse quadro que está na tela, né, eles falam do Data Librarian, não? Quais seriam, então, algumas dessas atribuições do arquivista como curador? Além do que mencionamos agora de metadados, né? Teria mais alguma coisa diferenciando ao bibliotecário como curador? Não sei. Bem, de fato, a curadoria de conteúdo, ela se diferencia bastante. Que é interessante que geralmente as pessoas confundem as duas coisas, né? Então, por isso até que eu botei aquela parte ali, porque a curadoria de conteúdo, ela está muito mais focada em disseminação de fonte do que necessariamente está preocupada com preservação, né? Ela vai consumir uma autenticidade que a gente vai fornecer com a curadoria digital. Tá? Então, existe esse processo de pesquisar, que então os bibliotecários têm um papel importante, ou quando não existe esse profissional, tem que ter bons sistemas, né, capazes de trazer boas respostas, uma revocação boa de conteúdo, e a curadoria de conteúdo daí foge completamente da questão arquivística, porque ela envolve aí reutilizar conteúdo organizado e conteúdo armazenado, né? A gente até tem na área de arquivo a difusão, que é também uma das funções arquivísticas, né? Que é a difusão de acervo. Então, você pode até imaginar que uma exposição específica sobre determinada série documental, sobre determinada data, né, que isso possa configurar uma reorganização, né, mas você não vai reorganizar de fato aquele conteúdo, você vai utilizar aquele conteúdo. Então, a curadoria de conteúdo, como um subprocesso da curadoria digital, ela é muito mais focada aí em reutilizar esse conteúdo. Ela está sendo utilizada como uma estratégia em conteúdo orgânico também, para aumentar, por exemplo, a posição de instituições ou de empresas no Google, por exemplo. Então, eu posso pegar um conteúdo dele, tirar 2 ou 3 outros conteúdos que vão estar de alguma forma ligados com aquele conteúdo principal, e isso vai aumentar minha relevância dentro do Google. Então, são estratégias, né, de curadoria de conteúdo que acaba utilizando uma fonte importante aí, que é a curadoria digital, né, e o trabalho do arquivista e do bibliotecário acaba fornecendo para a informação organizada, né? Então, foi interessante a sua pergunta, Miguel, porque, de fato, existe muito principalmente essa confusão, né, entre curadoria de conteúdo e a curadoria digital, mas são duas questões bem diferentes. Curadoria de conteúdo focada no uso, né, e a curadoria digital focada na preservação, na preocupação com a autenticidade né, como fonte, processos de reorganização e assim por diante, como eu falei.
então também uma forma também de descrever esse trabalho dos arquivistas, né? Quando eles trabalham com o CIGAD, talvez nesse momento estão trabalhando com curadoria de conteúdo, né? Quando está trabalhando já na área de repositórios confiáveis, aí sim já se faz a curadoria digital, como se entende, de preservação digital. Claro. Alguém mais tem uma Uhum. pergunta para o professor? Algum comentário? É só levantar a mão. O microfone está ativado também. Se tiver o microfone, podem falar. Sim? Eu queria perguntar, assim, podem levantar a mãozinha se alguém já chegou a já trabalhar com esse tema, se já tinha ouvido falar um pouco mais. Eu queria saber um pouco o conhecimento de vocês a respeito do tema de curadoria digital. Você já sabia, por exemplo, que existia a curadoria de conteúdo e a curadoria digital, só para conhecê-los um pouco mais. Posso falar, porque conheço, temos a professora Laura Rezende, da Universidade Federal de Goiás. Eu acredito que ela pode nos falar, sim. Só não sei se ela está com microfone ou se puderem digitar. Ela está. Sim, ela já está há algum tempo, isso, na área, aqui na Cariniana já conhecemos a professora e ela também já deu curso também sobre curadoria. O Israel disse que ele não tinha ouvido falar, que é a primeira vez. Eu acredito que é muito interessante descrever esses processos, né? Que para os que estão fora da área de arquivística, né? Não existe um conhecimento profundo desse conjunto que faz de processos que faz confiável um arquivo digital, né? Então, a professora Laura diz que, mesmo chegando até o final, gostou de saber que você é de arquivologia e está bem envolvido com o tema também. Sim? Israel também diz que ele gostou da aula, dá parabéns. Sim? A professora Laura ela está realizando pesquisa também sobre curadoria. Não sei se tem mais algum outro comentário. Israel também parabeniza o professor. Que legal, o Israel nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez, né? E a Laura, que legal, Laura, assim, se você quiser, fica bem à vontade também de me contatar. No livro esse do Primitivos Digitais, eu escrevi, eu acho que uma parte dele fazendo um pouco disso que eu trouxe para vocês, né? Comparando as ações de curadoria digital com as ações do arquivista, né? Mas o livro ele foi bem pontual, foi escrito o ano passado, e o pouco que eu trouxe para vocês hoje já é até um avanço dessa pesquisa. Eu acabei aprofundando um pouco mais. Vocês estão me ouvindo? Atende aqui, Magelson. Assim, agora sim, professora, vamos ouvindo, ouvi-la. Miguel? Tá me ouvindo? Ah, tá. Vocês estão me vendo também ou só me ouvindo? Só me ouvindo. Agora eu é que não escuto o Miguel. Alô, posso falar? Sim, tá bom. Ah, tá. Desculpa, gente, é porque eu não vi que vocês estavam ouvindo. Não, eu queria te parabenizar, Charlie. Eu cheguei agora no finalzinho, mas eu achei muito interessante essa diferenciação que você fez da curadoria de conteúdo para a curadoria digital, né? E eu queria também enfatizar a importância da arquivologia nessa linha de estudo, né? Nessa temática. Realmente é muito interessante. Eu já participei do evento da Digital Curation Center em São Francisco há 3 anos atrás. Foi quando eu estava começando a estudar sobre curadoria digital. A minha formação é em computação, né? E aí eu atuo no curso de biblioteconomia como docente e realizo pesquisas incluindo as duas áreas, né? E a preservação digital é uma área que me encanta muito, né? E atualmente eu acho que tem crescido um pouco, né? Principalmente pela Cariniana, né? Eu acho que o IBICT tem um papel fundamental aí nessa disseminação desse tema no Brasil. E eu vejo também que os bibliotecários que lidam
com repositórios têm começado a se preocupar com isso também. Né? E eu acho que é muito interessante essa união, né? Ter bibliotecário trabalhando junto com o arquivista nessa preocupação, não só em documentos arquivísticos, mas também com documentos de natureza da biblioteconomia, né? Bibliográficos, porque a gente percebe que, às vezes, os repositórios foram criados e foram configurados, estão sendo utilizados, mas sem essa preocupação inicial da preservação. Né? Então, assim, eu também me coloco à disposição para o que vocês precisarem, né? O Miguel sabe, eu gosto muito desse tema, se a gente, de repente, podia pensar em alguma ação em conjunto, né? O que precisar aqui pela UFG, aqui em Goiânia, eu também estou à disposição. Tenho trabalhado com arquivistas aqui também, com a Heloísa, aqui do SIDARC, né? E, assim, eu participo da comissão de preservação, de avaliação de documentos permanentes aqui da universidade, e a gente está começando também a levantar um cenário de documentos digitais que nós temos, para, então, propor uma ação, uma política maior para a universidade de preservação digital, preocupados com a questão da preservação, levando em consideração a arquivologia. Porque nós sabemos daquela lei, né, que as universidades até 2018, se eu não me engano, já tem que estar com os processos tramitando tudo eletronicamente e tal, então a gente tem começado a preocupar muito com essa questão, estamos organizando a casa para poder ver se a gente consegue até 2018 implementar essa lei, né? Mas parabéns, Charlie, e parabéns para o IBIC também pela iniciativa, tá? Obrigada, gente, pelo tempo de fala. Que legal. Quer comentar? Que legal, Laura. Obrigado aí pelo feedback. É bom saber que na UFG vocês já estão tratando um pouco disso também. Você está muito bem assessorada, a Heloísa é uma ótima profissional, uma grande arquivista, e com certeza você não vai ficar sozinha aí. Mas, de fato, essa questão da curadoria digital para arquivo, né? Então, é uma novidade, assim. Então, eu agora já consegui fazer essas pontes entre o que a gente faz em relação à gestão e preservação, né? E o que tem de diferente. Foi o que eu falei há pouco aí, né? Em relação a arquivo e curadoria, né? Mas eu acho que temos que juntar aí, de fato, o que temos em comum, que é muito, né, a importância de manter essa memória primitiva que a gente está gerando agora, né? E por isso que é o primitivo digital. A gente está numa fase que essa informação nossa primitiva, ela precisa ter uma certa perenidade, e a gente tem que se preocupar com isso para que daqui a 50 anos saibam, de fato, o que a gente está gerando hoje de informação. Tem informações que eu gerei lá no começo da informatização, década de 90, por exemplo. Eu escrevi em carta certa, que era um software que não existe mais, e que não tem como ler, né, arquivos que estão com a extensão do carta certa. Então, assim, eu acho que é um ponto em comum aí de todos os profissionais da informação, que é garantir, de fato, aí a memória, né, no futuro do que a gente está gerando hoje. E contem aí comigo também para ajudá-los aí na UFG, no que for preciso. O caminho aí, com certeza, é ter um RDCA, que é um repositório digital confiável, né, para garantir o RDCA, que ele já tem aí uma arquivemática, por exemplo, operações que garantem, parecidas com as da curadoria digital, né, e que garantem a preservação tanto, né, do objeto informacional como dos metadados que estão presentes nesses objetos informacionais. Então, estamos num caminho aí bom, né? Miguel, agradeço aí também o espaço, poder conhecer o pessoal, poder falar um pouco aí da... Não, nós que agradecemos, foi ótimo ter ouvido você falar, temos bastante interesse, tanto o grupo de pesquisa como algumas das linhas de pesquisa, em trabalhar mais conjuntamente com o pessoal de arquivo, para entender não apenas a parte tecnológica dos repositórios confiáveis, mas sim a parte de tratamento da informação, dos conteúdos que vão para lá, dos acervos, do tipo de acervo que pode ser realmente preservado e os processos que devem ser aplicados.
Então, nosso trabalho seria esse, né? Juntar iniciativas e ver que existem pessoas que estão interessadas nesse tema. Então, nosso debate terminaria por aqui, apenas agradecendo a todos vocês por estarem presentes virtualmente e deixar aberta um convite também para nosso próximo debate, que estaremos informando para vocês já mais detalhes a partir de amanhã, com certeza. E agradecer novamente por a presença. Obrigado, professor Charlie. Até logo, então. Até logo a todos e muito obrigado. Vamos fechar por aqui, só que não encontrei meu arquivo para fechar. Tá bom. Um abraço. Até logo. Tchau, obrigado. Valeu aí, Igor, Reinaldo, Leide, Luísa, Érico, Laura, obrigado.